Eu quero aqui saudar os irmãos e a você que nos visita essa noite, com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para que juntos possamos estar de pé e abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos. O versículo 6, o 7 e o 11. Evangelho de João, capítulo 2, versos 6, 7 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 2, verso 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor, suplicamos a tua bênção, Senhor. E assim como em meus louvores, tu tens tocado em nossos corações, fala também através da tua palavra. Nós suplicamos, Senhor, a tua bênção, pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um lugar de festa é um lugar diferenciado. Hoje ainda é um dia de festa, né? Muitos estão festejando por aí, mas a verdadeira festa, a verdadeira comemoração, solenidade, alegria, é aqui, na presença do Senhor. O lugar de festa, ele tem algumas características. É um lugar diferente. É um lugar iluminado. É um lugar onde houve todo um preparativo para acontecer uma festa. É um lugar animado durante a festa. É um lugar onde há alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É um lugar diferente. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala do primeiro milagre que o Senhor Jesus ele operou. O primeiro milagre do Senhor não foi uma cura. O primeiro milagre do Senhor Jesus não foi curar uma enfermidade, não foi uma libertação. Mas o primeiro milagre de Jesus foi uma transformação. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia o Senhor operou transformação na tua vida. Transformação na minha vida, na vida de cada um que está aqui hoje. E esse foi o primeiro milagre do Senhor. Onde ali os discípulos, onde ali muitos que estavam na festa, eles puderam ver que o Senhor Jesus, ele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós lemos, meus irmãos, fala: e ali estavam postas 6 talhas de pedra. A talha de pedra é como se fosse um vaso grande, só que de pedra, né? Mais ou menos o tamanho desse púlpito, né? E ali cabia muita água dentro daquele vaso, muita água. A palavra diz que cabiam ali mais ou menos 2 ou 3 metretas. A metreta é uma medida. Hoje nós usamos a medida litro. Naquele tempo era usada essa medida, metreta. E uma metreta era mais ou menos ali uns 30 ou 40 litros. E fazendo uma conta rápida,
6 talhas, cabendo ali ou 2 ou 3 metretas, tinha ali mais ou menos, podemos dizer assim, mais de 700 litros. E o Senhor, ele deu uma ordem, porque o vinho da festa havia acabado. E naquele momento o Senhor Jesus, ele deu uma ordem. Ele disse o seguinte: olha, enchei aquelas talhas. As talhas estavam vazias. E a palavra diz que aqueles homens, eles encheram até em cima. Não faltou nada. E logo, o Senhor Jesus, ele deu outra ordem: tirai agora e levai ao mestre-sala. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, ele falou isso, aquelas talhas que estavam cheias de água já haviam tido uma transformação. Já havia ali se transformado aquela água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor Jesus, ele dá ordem para que fosse levado ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Naquele momento ali, naqueles tempos, existia um homem, nós podemos dizer que é comparado hoje a um cerimonialista de uma festa, né? Alguém que toma conta de todos os detalhes, alguém que toma conta de tudo, se preocupa com cada detalhe para que a festa ela possa acontecer tudo certinho. E naquele tempo, esse homem era a figura do mestre-sala. E ali é levado ao mestre-sala, ele prova daquela água que foi feita vinho, sem saber que o que ele estava provando ali era fruto de um milagre. Ele prova naquela hora, e quando ele prova, ele percebe uma diferença. Ele percebe que aquele vinho que ele estava tomando era muito melhor do que o que antes estava sendo servido. E é interessante que ele vai procurar uma pessoa. Ele vai procurar agora o esposo. Ele chega lá no esposo e diz: olha, todo homem põe o vinho bom primeiro, e quando já tem bebido bem, então põe o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Meus irmãos, essa é toda a narrativa do acontecido, para que nós possamos nos situar. Mas o Senhor, ele tem algo maravilhoso a falar aos nossos corações essa noite, através desse texto. O mundo hoje está em clima de festa, distante da presença do Senhor. Estão se deleitando nos prazeres do momento. Mas nós viemos festejar junto ao Senhor. Nós viemos nos alegrar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A talha, a palavra fala que ali estavam postas 6 talhas. 6 fala do homem. Meus irmãos, a talha é a figura do homem. Talvez você tenha chegado aqui hoje como uma talha vazia, mas a bênção do Senhor está sendo decretada no dia de hoje para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos sair daqui como talhas vazias, mas cheias da presença do Senhor, cheias da bênção do Senhor, porque aqui, meus irmãos, é onde o Senhor, ele fala conosco, é onde a palavra do Senhor é mencionada, onde os louvores, onde a bênção do Espírito Santo está presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas talhas estavam vazias. Aquelas talhas ali, meus irmãos, é interessante que a palavra ela vai dizer assim, ó, aquelas talhas eram para a purificação dos judeus. Aquelas talhas não eram para colocar água e aquela água ser transformada em vinho. Aquela talha era para outra coisa, era para outro fim. Talvez você tivesse um outro fim, uma outra utilidade no mundo, mas o Senhor te trouxe até aqui para encher o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, meus irmãos, nós tivéssemos no mundo, lá fora, outros objetivos, outro fim,
mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele nos trouxe a sua presença. E não apenas isso, Ele nos encheu e continua nos enchendo com a bênção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos mais talhas vazias, porque o Senhor tem enchido a cada um de nós, todos os dias. Escola Bíblica Dominical, em cada culto que nós subimos à presença do Senhor, há uma fonte aberta, meus irmãos, jorrando sobre os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos cheios todos os dias, porque a bênção do Senhor, ela é decretada a cada noite, a cada momento, na vida do servo do Senhor, daquele que busca a presença do Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meus irmãos, que a palavra diz que o Senhor, Ele operou um milagre, transformando ali aquela água em vinho. Também um milagre maravilhoso está sendo operado em nossas vidas. Hoje, todos os dias que nós subimos à presença do Senhor, porque nós estamos cheios daquilo que o Senhor Ele tem derramado dos céus para nossas vidas. Mas agora, a palavra vai falar de uma transformação. Aquela água que estava dentro daquelas talhas foi transformada em vinho, e não foi pouco, 720 litros mais ou menos. Meus irmãos, quando o Senhor derrama, Ele não derrama pouco. Quando o Senhor, Ele oferece, Ele não oferece pouco. Quando o Senhor, meus irmãos, Ele nos dá a sua bênção, não é pouco. Louvado seja o nome do Senhor, é muito. Aquele vinho dava para alimentar todos da festa, e ainda sobraria para outros. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos enchido. E foi feito o milagre, e foi operado pelas mãos do Senhor o milagre. Meus irmãos, o Senhor a cada dia, Ele tem colocado perante a igreja novos ensinamentos. A palavra revelada tem sido colocada a cada dia para as nossas vidas. A revelação, o Espírito Santo, Ele está descortinando muitas coisas maravilhosas para nós. É a transformação da água que está dentro de nós, meus irmãos, sendo transformada em vinho. Louvado seja o nome do Senhor, nos fazendo a cada dia, através da revelação, entender o sacrifício do Senhor, entender o corpo, entender cada vez mais as doutrinas que o Senhor Ele tem colocado no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a transformação que está acontecendo no meu, no seu coração a cada momento, a cada momento que nós doamos um pouco do nosso tempo para subir à presença do Senhor, para entender os mistérios do Senhor, para ouvir a revelação da parte do Senhor. É esse vinho, meus irmãos, que é resultado de uma transformação, e isso nós não temos no mundo. No mundo que festeja, no mundo que busca prazeres, nós só conseguimos alcançar essa bênção aqui, na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Junto do corpo, é onde o sangue flui, é onde a bênção do Senhor, ela se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante é que a água, depois de ter sido transformada em vinho, ela foi levada para o mestre-sala. Assim como essa água que foi transformada em vinho, ela foi levada para o mestre-sala. Também há muitos mestres-sala, meus irmãos, lá fora, em meio aos nossos familiares, em meio aos nossos colegas de trabalho. E aquilo que o Senhor está derramando dentro de você vai ser servido para os mestres-sala lá na sua casa, vai ser servido para o mestre-sala lá no seu trabalho, vai ser servido para muitos e muitos que estão ao nosso derredor. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que quando o mestre-sala provou, ele viu uma diferença maravilhosa. É o que as pessoas vão ver, é o que o seu familiar ele vai identificar, é o que o seu colega de trabalho ele vai ver, que aquilo que está saindo da sua boca, aquilo que está sendo servido, é muito diferente do que antes era servido. Porque agora o Senhor tem derramado sobre a minha e a tua vida bênção, revelação. Louvado seja o nome do Senhor. E os muitos mestres-sala, eles vão ver a diferença. E é interessante, meus irmãos, que o mestre-sala, ele não foi falar com aquele que serviu ele, não. O mestre-sala, ele não foi agradecer, ou não foi dizer nada ali
falar da sua satisfação com aquele que o serviu, não. Ele foi buscar o esposo, ele foi até o esposo. É isso que também vai acontecer, meus irmãos, está acontecendo nas nossas vidas hoje, em meio aos nossos familiares. Aquilo que está sendo levado, aquilo que o Senhor derramou dentro de nossos corações, aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, foi levado, está sendo levado aos nossos familiares, e eles também vão buscar a presença do esposo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é junto ao esposo que o mestre Sala, ele elogiou, ele viu, e ele foi mostrar ao esposo. Ele disse: olha, tu guardastes o bom vinho até agora. Meus irmãos, aquilo que está sendo levado para as nossas famílias, aquilo que está sendo levado para os nossos colegas, para aqueles que ainda não conhecem a bênção do Senhor, vai ser provado, ou já está sendo provado. E esses também, assim como o mestre Sala, eles vão até o esposo e vão dizer: Senhor, que bênção maravilhosa, assim como tem acontecido nas nossas vidas, assim como nós também passamos por essa experiência, muitas e muitas almas serão alcançadas e estarão na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos, mestre Sala, ainda provarão do que hoje está sendo provado por mim e por você. Muitas pessoas, porque a obra do Senhor ela não para, a obra do Senhor ela é dinâmica. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor, a cada momento, Ele tem derramado algo novo. Ele tem descortinado grandes e novas revelações sobre as nossas vidas. E por isso, nós devemos sempre estar atentos àquilo que o Senhor está colocando diante de nós, porque a talha, ela não mais está vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não mais é usada para outro fim, mas sim para estar cheio na presença do Senhor, sim, estar cheio da água, estar cheio da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor.